Como resetar a BIOS? Resetando a partir do setup da BIOS. Reinicie o computador. Clique em Iniciar. Small URL. https www.wikihole.com/images_07/windowsstart.png Big URL. https www.wikihole.com/image/thumb/0/07/windowsstart.png Small width 460 Small height 460 Big width 30 Big height 30 Licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que. Depois no ícone Small URL. https www.wikihole.com/images_5/5d/windowspower.png Big URL. https www.wikihole.com/images/thumb/5/5d/windowspower.png Small width 460 Small height 460 Big width 30 Big height 30 Licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que e vai em reiniciar. Caso o computador esteja bloqueado, clique na tela de bloqueio. Depois no canto inferior direito da tela e vai em reiniciar. Caso o computador esteja desligado, ligue-o e espere o boot inicial. Espere a primeira tela de inicialização aparecer. Quando ela aparecer, você terá pouco tempo para apertar a tecla de setup. Caso veja a frase, aperte tecla para entrar no setup, ou algo parecido piscar na parte inferior da tela e desaparecer, você terá que reiniciar e tentar novamente. Aperte repetidamente Del ou F2 para entrar no setup. A tecla que você precisará apertar pode variar em outros sistemas. Caso Del ou F2 não funcionem, tente as teclas F8 ou F10. Normalmente você utiliza as teclas F para entrar na BIOS. Elas ficam na parte de cima do teclado e, algumas vezes, pode ser necessário segurar a tecla Fn enquanto aperta a tecla F, correspondente ao setup. Você pode recorrer ao manual do computador ou à página de suporte do modelo da placa-mãe na internet e confirmar qual a tecla exata para entrar na BIOS. Aguarde o carregamento da BIOS. Ela vai carregar após você apertar a tecla correta, levando apenas alguns segundos. Quando tiver carregado completamente, você verá a tela de configuração da BIOS. Caso não consiga acessar a BIOS por ela estar corrompida ou por conta de uma senha, tente um dos outros métodos apresentados neste artigo. Ache a opção Redefinição de fábrica. O modo exato como a frase está escrita e a localização desta opção variam conforme o tipo de BIOS. Na maioria das vezes, nomeada como Redefinir padrão, padrão de fábrica, padrão de configuração, ou algo parecido.
A opção pode aparecer em uma das abas ou talvez seja uma das opções que fica próxima aos botões de navegação. Caso a BIOS não tenha tal opção, experimente um dos métodos abaixo. Escolha a opção Carregar padrão de configuração e aperte Enter. Use as setas do teclado para selecioná-la. Ao apertar Enter, a BIOS normalmente reiniciará de imediato. A frase da opção escolhida talvez esteja escrita diferente dependendo da BIOS que você estiver usando. Salve suas alterações e confirme a seleção. Essa parte geralmente fará com que você saia da BIOS e o computador inicialize automaticamente. Caso precise mudar as configurações da BIOS na hora em que ela resetar, talvez seja necessário reiniciar o computador mais uma vez e entrar na BIOS para fazer as alterações. A partir da bateria CMOS, desligue o computador. Você pode desligá-lo através do menu Iniciar ou segurar o botão de Power no gabinete até ele desligar. No caso de estar usando um desktop, você pode desligar o computador inteiro através da chave interruptora da fonte, que fica na parte de trás do gabinete. Retire os cabos de força. Esse procedimento vale tanto para desktops como para notebooks. Retire a bateria. Caso esteja usando um notebook ou um desktop com bateria de reserva, retire a bateria antes de continuar o processo. Antes de prosseguir, elimine qualquer fonte de eletricidade estática antes de mexer no computador. Toque em uma superfície metálica não revestida para isolar qualquer eletricidade estática. Tocar na placa-mãe ou em outras partes internas do computador, sem aterrar-se de forma adequada, pode estragar o computador permanentemente. Abra o gabinete. Você terá que acessar a placa-mãe. Por conta disso, tenha muito cuidado ao mexer nas partes internas do computador, pois uma descarga eletroestática pode facilmente danificar alguns componentes sensíveis da placa. Esteja sempre aterrado. Você consegue acesso à bateria CMOS a partir do painel removível na parte de baixo da maioria dos notebooks. Caso o painel não exista, você terá que abrir o notebook para poder acessar a placa-mãe e encontrar a bateria. Retire a bateria. Ela geralmente fica próxima aos slots PCI, mas dependendo do modelo da placa-mãe, talvez esteja em outro lugar ou mesmo encoberta por placas de expansão e cabos internos. Na maioria das vezes, a CMOS é uma bateria padrão de 3V, redonda e achatada como a de um relógio CR2032. Aperte o botão de força. Aperte e segure o botão do computador de 10 a 15 segundos para descarregar qualquer resquício de energia armazenada nos capacitores. Ao fazer essa descarga, a memória da CMOS resetará e, consequentemente, a BIOS também resetará. Coloque a bateria CMOS de volta na placa-mãe. Recoloque-a com muito cuidado no slot e veja se ela está na posição correta. O lado menor deve ficar virado para baixo. Feche o gabinete. Feche com cuidado e esteja sempre aterrado. Reconecte o cabo de força do computador. Caso tenha desligado o cabo da tomada na parede ou tenha removido a bateria, ligue-o novamente ou, no caso dos notebooks, coloque a bateria de volta. Ligue o computador. Dependendo do computador,
Você talvez tenha que entrar na BIOS e reconfigurar algumas opções, como o boot padrão ou a data e hora. A partir do jumper, desligue o computador. Você pode desligá-lo através do menu iniciar ou segurar o botão de power até ele desligar. No caso de estar usando um desktop, você pode desligar o computador inteiro através da chave interruptora da fonte, que fica na parte de trás do gabinete. Retire os cabos de força. Esse procedimento vale tanto para desktops como para notebooks. Retire a bateria. Caso esteja usando um notebook ou um desktop com bateria de reserva, retire a bateria antes de continuar o processo. Antes de prosseguir, elimine qualquer fonte de eletricidade estática antes de mexer no computador. Toque em uma superfície metálica não revestida para isolar qualquer eletricidade estática. Tocar na placa-mãe ou em outras partes internas do computador, sem aterrar-se de forma adequada, pode estragar o computador permanentemente. Abra o gabinete. Você terá que acessar a placa-mãe. Por essa razão, tenha muito cuidado ao mexer nas partes internas do computador, pois uma descarga eletroestática pode facilmente danificar alguns componentes sensíveis da placa. Esteja sempre aterrado. Procure pelo jumper da CMOS. Veja onde está o jumper de 3 pinos que controla a BIOS. Ele geralmente está próximo à bateria CMOS e estará cobrindo 2 dos 3 pinos. Coloque o jumper nos outros 2 pinos subsequentes. Caso o jumper esteja no primeiro e segundo pino, mova-o para o segundo e o terceiro. Sempre puxe o jumper em linha reta para não envergar os pinos. Aperte o botão de força. Aperte e segure o botão do computador de 10 a 15 segundos para descarregar qualquer resquício de energia armazenada nos capacitores. Em seguida, a BIOS resetara. Recoloque o jumper na posição original. Em outras palavras, ponha-o nos pinos em que ele estava antes de você mexer nele. Dessa forma, você terá acesso a BIOS quando for ligar o computador. Feche o gabinete. Feche com cuidado e esteja sempre aterrado. Reconecte o cabo de força do computador. Caso tenha desligado o cabo da tomada na parede ou tenha removido a bateria, ligue-o novamente ou, no caso dos notebooks, coloque a bateria de volta. Ligue o computador. Dependendo do computador, você talvez tenha que entrar na BIOS e reconfigurar algumas opções, como o boot padrão ou a data e hora.